O caso Diddy é um caso cheio de pontos de vista e perspectiva extremamente complexo. Dividi-lo em tópicos foi a melhor forma que eu encontrei de contar essa história para vocês. Eu fiz uma live onde eu falei sobre todo esse caso, e aí para ficar mais organizado, mais fácil de você consumir esse conteúdo, eu gravei cortes e editei como se fossem vídeos, né? E aí tá um ritmo mais dinâmico e mais interessante de ser visto. Eu peguei todos esses cortes e fiz uma playlist, mas tem gente que prefere ver um vídeo longo com tudo e não ficar vendo vários vídeos. Essa é a razão desse vídeo, uma compilação de todos esses vídeos. Uma compilação, mas assim, eu não cortei nada, eles estão inteiros aqui, é realmente só que todos esses vídeos da playlist juntos nesse vídeo aqui. Não tem nada nesse vídeo que não tenha nos outros. A única coisa que tem lá, que não tem aqui, na verdade, é o depoimento do Justin Bieber estendido, né? Mas aí tem um vídeo só pra ele, eu não botei nem aqui, nem no vídeo do Justin Bieber, pra não quebrar o ritmo, porque é mais longo, né? Tem várias pausas e tudo mais, mas você pode ir lá conferir. Tem na descrição, tem aqui no cardzinho. Outra coisa, se tiver qualquer assunto que esteja atiçando mais a sua curiosidade e você quiser logo saber sobre ele, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem uns timestamps que te levam direto para esse tópico. Quando você chegar lá, você também vai ver o botão de dar like e de se inscrever no canal, e esses dois botões ajudam muito a posicionar mais o vídeo e fazer o canal crescer e a gente chegar aí aos 10 mil inscritos, que é o que eu tô querendo muito e trabalhando e me esforçando para isso. Beleza? Espero que você curta o vídeo, for novo aqui no canal, seja bem-vindo, e eu espero que esse vídeo valha o seu tempo. Divirta-se! Gente, quem teve uma adolescência ali nos anos 2000, quem em 2007, por volta de 2007, era adolescente, meu caso, eu tinha 15 anos, sabe que tinha uma garota que apareceu chamada Cassie. E ela engatou um relacionamento com P. Diddy. Ela era contratada já da gravadora do P. Diddy, a Bad Boy Records, e eles iniciaram ali um romance. Só que por volta de um ano, acho que tem mais ou menos um ano, a Cassie processa o Diddy por violência doméstica, entre outras coisas, porque ele bateu nela e tudo mais. E em questão de 24 horas, e é isso que chamou a atenção de todo mundo, porque acusações tem o tempo todo, principalmente desse tipo tem em Hollywood o tempo todo. Mas cara, o Diddy simplesmente chegou e em 24 horas ele encerrou o caso, assim, tipo, ele fez um acordo com ela fora da justiça, tá? Estima-se, tá? Estima-se que tenham sido 20 milhões, não tem esse número oficialmente, mas estima-se que tenham sido 20 milhões, é o rumor mais forte que tem, em 24 horas. Cara, isso não é normal, isso não acontece, principalmente se você é inocente na história. Eu sei que existe o lance de, pô, não quero dor de cabeça? Vamos deixar isso pra lá, tá? Só deixa, toma dinheiro e vambora. Mas 20 milhões é muita coisa, mano. E aí tem o lado da Cassie, que já é, né? A vítima geralmente é descredibilizada quando aceita o dinheiro. Só que a gente tá falando de um aqui, vamos lá. É o Diddy, tá? Vocês vão ver ao longo dessa live como ele é um dos caras mais importantes, influentes e poderosos de Hollywood. E, cara, é tipo entrar numa luta perdida. Até pelo perigo que a sua própria vida corre nas mãos do Diddy e tudo mais. E acontece de muitas vítimas pensarem, pô, eu vou aceitar o dinheiro, porque eu não acredito que vai ter uma justiça aqui, né? E a gente vê isso o tempo todo. Então, pelo menos eu tenho uma compensação financeira. E aí, cada um lida com isso do jeito que acha que é certo, cada um aceita o que acha que tem que aceitar. A gente sabe o mundo que a gente vive, isso não descredibiliza a Cassie pra mim em nada. O que aconteceu foi o seguinte, né? Você não... Como é que é aquele ditado? Não é sobre matar Deus, é tipo fazer ele sangrar, alguma coisa assim. Se você fizer Deus sangrar, a galera vai parar de acreditar nele. E aí, quando a Cassie foi lá, fez o que a galera tinha medo de fazer, processar o Diddy, atacar, confrontar oficialmente, aí isso deu coragem, ocorreu o efeito coragem, assim, tipo, eu também vou, cara, né? E aí outra pessoa foi. E aí o que a defesa do Diddy soltou é o seguinte, o Diddy é inocente, obviamente, estão querendo enxovalhar o nome dele, e o próprio Diddy fez um post no Instagram falando, enough is enough, chega, basta. Eu tô aqui sentado vendo as pessoas me acusarem, estão atacando a minha integridade, o meu legado, a minha família. Eu vou lutar por tudo isso, eu vou lutar pelo meu nome, eu vou lutar pelas minhas filhas, e eu não vou ceder a quem quer um dinheirinho rápido. Essa foi a defesa dele e
os advogados dele, né? E aí, beleza, né? Muita gente vai acreditar, muita gente engole esse papinho bem mastigadinho. Mas o que importa é que ele falou, literalmente ele escreveu isso. Vou ser bem direto sobre isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz absolutamente nada de errado. O que acontece é que, como já tinha uma data que podia ter prescrito algumas acusações, enfim, bolinha de coisas, porque a gente tá em 2024, né? O processo, aliás, dela é 2023, não lembro se é 2023 ou 2024 aí, já, por volta de um ano, alguns meses, não sei. 2023, 2024. O que ela tá alegando ocorreu ali de 2016, por volta de 2016 pra baixo, né? Então, se eu não me engano, prescreveu. E, cara, é o seguinte, a polícia conseguiu uma imagem, um vídeo do Diddy que viralizou por aí, que é o seguinte, cara, é um vídeo horroroso, você pode botar no YouTube, você vai encontrar. É o Diddy num quarto, num hotel, não é num quarto de hotel, num hotel com a Cassie, e ela foge dele quando ele tá tomando banho, porque veremos que, segundo a própria Cassie, segundo o processo e tudo mais, o Diddy mantinha ela em cárcere privado, ele mantinha o controle dela como se fosse um pet, como se fosse um objeto dele, uma propriedade. Então ela não tinha mais independência de nada. E ela resolveu fugir mesmo. Ele sai de toalha. Cara, isso não é rumor, não é nada. Você pode ver essa imagem. Tem vídeo sobre isso. Ele sai de toalha nesse hotel, completamente alterado. No meio do corredor, cara, é horrível. Ele pega, ele joga ela no chão, ele soca, ele chuta ela. E é aquilo, né, cara? Isso é o que ele tá fazendo à luz do dia, com qualquer um podendo abrir a porta, com câmeras e tudo mais. Esse vídeo não veio a público na época, não vazou porque parece que ele pagou $50 mil pelas câmeras do hotel. Só que a polícia conseguiu isso de alguma forma. E aí, a polícia falou o seguinte, cara, eu não tenho mais, a gente não tem mais, porque prescreveu e tal, legalmente a gente não tem o que fazer aqui. Ele tá alegando inocência, não tem o que se fazer. Vamos soltar esse vídeo. Porque aí a opinião pública foi contra ele. Soltaram esse vídeo e aí o Diddy vem e grava um vídeo falando: oh Deus, oh meu Deus, gente, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu tenho vergonha vendo isso, eu errei, ele não tinha nada, ele não fez nada de errado. Ele tinha falado que não tinha nada de errado. Estão enxovalhando o nome da família, do legado dele. Agora, me desculpem, errei. Eu tô envergonhado das minhas atitudes. Eu tava muito fodido da minha cabeça. Eu estava num buraco escuro naquela época. Eu procurei terapia e eu estou lutando pra evoluir. Não há desculpa pelo que eu fiz. Eu sinto muito. Esse foi o videozinho padrãozinho que ele fez. Mas a partir daí, aí a casa caiu, aí é merda atrás de merda. E nesses meses pra cá, tudo começou a ruir. Então, até outras pessoas tiveram mais segurança em acusar ele, como o próprio Eminem, que já fez isso várias vezes. A gente vai ver mais adiante na live. Mas aí, no álbum recente dele de agora, ele ataca o Diddy com tudo. Porque, cara, não é só pegar e atacar o Diddy, não. É realmente perigoso. Vocês vão ver. Porque as pessoas ficam meio... não quero mexer com esse cara. É realmente perigoso. O Eminem, quando lança esse álbum mais recente dele, maravilhoso esse álbum, por sinal, aí ele fala, o Diddy já tá tão ocupado com a polícia atrás dele, com o processo, com tudo, que agora, se eu já falava antes, agora eu vou cair matando, irmão. E aí o Eminem faz várias, não só referências, mas ele é bem direto em alguns casos, em algumas linhas ali, atacando mesmo o Diddy, e pra não deixar dúvida, como outros rappers fizeram também, e outras pessoas e tudo mais, tá? As outras pessoas envolvidas começam a pipocar e tudo isso tá chegando até a gente quando o Diddy é preso. O Diddy foi preso, se não me engano, semana passada, né? Não foi essa semana, foi semana passada. E aí, cara, o chefão, o cara mais influente de Hollywood, um dos caras mais influentes de Hollywood, caiu, foi preso. Aí todo mundo falou, opa, Lele, o cara era blindado, tá sendo preso. Os policiais não sabiam quem eles estavam indo prender, porque o Diddy é muito influente na polícia. Então, eles só chegaram lá e descobriram na hora que era o Diddy. E aí a gente vai ver também o que aconteceu na casa dele e tudo mais. Com o Diddy na cadeia, né, ele não foi, ele tem acusações, mas ele não foi sentenciado, nada foi provado, tá? A justiça só oficialmente isso conta nos processos. Decidiu que era melhor ele ficar preso durante as investigações. A defesa dele foi lá e tentou falar, pô, deixa ele em casa, pode ficar uma galera ali vigiando ele em casa. E aí o promotor, né, os promotores falaram, amigo,
Não tem como. Os crimes que ele tá sendo acusado, ele cometia em casa, não tem como deixar ele em casa. E aí falaram, não, mas vocês podem deixar uma equipe da polícia vigiando ele 24 horas por dia. Eles falaram, não, cara, é em casa que ele tem o controle de tudo, ele consegue chegar às vítimas e tudo mais, ele vai ficar preso. Cara, ele tá sendo vigiado na cadeia, tá se recusando a comer, inclusive, ele tá com medo de ser envenenado, ele tá super paranoico, isso tudo é oficial. Vou repetir isso várias vezes, o que for oficial, vou falar o que é teoria, eu também vou falar. Ele tá lá com medo de ser morto, afinal de contas, ele pode derrubar muita gente. Então ele tá lá se recusando a tudo. Desculpe, meu irmão, eu não vou comer seu cu. E os policiais estão vigiando ele pra ele não se matar também. Porque pode ocorrer desse rolê também. As acusações formais oficiais em cima do Puff Daddy são tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição. Que inclusive tá até leve. A gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Porque isso não era só... como é que eu posso... Porque não é simples, né? Tráfico não é uma coisa simples, mas tipo, não era apenas tráfico sexual. O que acontecia, o que ele fazia, era um business. O cara tinha uma indústria dentro da indústria, a indústria do tráfico sexual. É macabro. É simplesmente macabro. Aqui começa a ficar mais bizarro, porque quando todo mundo começou a falar, a corda começou a ruir, um acusa o outro, aí começa a buscar vídeo disso, vídeo daquilo, tudo mais... A coisa fica bizarra porque todo mundo começou a dizer: dá pra dar um like nesse vídeo. Você entende isso? Porque só assim vocês vão saber o que tá rolando, porque eu vou trazer mais pra vocês, entendeu? Esse like, ele vai ajudar o canal a se posicionar no algoritmo, e a justiça americana vai ser ajudada por esse like a punir o Diddy. 100% real que eu tô falando. Não, mas é sério, se você ajudar aqui com like, vai posicionar melhor o canal. Esse like vai chegar para mais pessoas e eu vou ver que é interessante fazer vídeos, porque, mano, não foi fácil fazer esse roteiro. Vou falar isso pra vocês, beleza? E aí a gente tem uma gama de informações na internet hoje, né? Então a galera começou a ouvir músicas do passado, a ver vídeo, olhar foto e tudo mais com outros olhos, outro contexto. Uma piada lá atrás já não parece mais uma piada agora. They just, so if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. rock with me. But just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Motherfuckers be gay in Hollywood, you never fucking expected. They be having these big-ass mansion parties, and the mansion party, the whole mansion is a party, and then it's a separate party in the little rooms. I ain't been famous that goddamn long. I'm excited than a motherfucker to be at the mansion party. You be looking in all the goddamn rooms, and you fuck around and look in the wrong room and shit. Uma música lá atrás parece uma denúncia que ninguém entendeu na época. E isso causa também um efeito um pouco paranoico nas pessoas. O nosso cérebro é uma fofoqueira inventadora e nós somos especialmente talentosos em teorizar os maiores roteiros de Hollywood a partir do mínimo. Vamos agora para um fato. O que foi encontrado na casa dele durante a prisão dele? Essa imagem é ilustrativa, tá, galera? Essa imagem não é real. Eles encontraram duas coisas muito interessantes na casa do Diddy. Uma, 1000 olhos de bebê. Além disso, uma coisa muito interessante, assim, pra polícia foi levada na casa dele, que são diversos HDs, aonde supostamente contém as imagens ali das festas. Aliás, supostamente não, né? O procurador já falou que eles têm nesses HDs diversas imagens das festas, de tudo que acontece lá, que eles têm horas e horas pra fazer um caso bem tranquilo em cima do Diddy. O que vai acontecer agora, né? Não vão só chegar e acusar e sentenciar, que vão continuar investigando pra ver o que mais tira disso daí. Mas o que tem ali já é suficiente para lidar com o Diddy. Então, assim, eu não duvido que o Diddy saia mais da cadeia. Eu acho que ele vai pegar perpétuo no mínimo. Dependendo do estado, pega até cadeira elétrica, mas eu acho que não é o caso. Mas, assim, perpétuo no mínimo. Agora, o que pode conter nesses HDs, a gente entra no lance das festas que ele fazia. Gente, a origem do monstro. Entendam uma coisa. O Diddy, ele é herdeiro. Ele é um herdeiro de um império macabro, tá?
O Puff Daddy foi treinado e apadrinhado para receber e comandar o submundo de pesadelos que a gente tá tendo conhecimento só agora. Mas não apenas isso, ele também é vítima desse roteiro de filme da Deep Web. Vou convidar todos vocês a entrarem na minha tarde agora pra gente dar uma viajada no tempo até os anos 80 e ver este molequinho aqui, entender a história dele e como tudo isso aconteceu. Então ele sempre mostrou esse talento pra música, essa vontade de trabalhar com isso. Nos anos 90, se eu não me engano, em 1990, inclusive, realmente, pontualmente em 1990, ele consegue um estágio na Uptown Records. É um estágio, mas o Diddy, ele realmente é muito talentoso. E ele despertou o interesse de nomes como André Harrell, Russell Simmons e Clive Davis. Esse trio são os padrinhos do Diddy. Eles são muito importantes para a origem do que é o P. Diddy. Esses três nomes são muito obscuros e eles já eram cercados de controvérsias, histórias e acusações e tudo mais. Esse aqui, ele era o produtor, ele era o chefão do rolê. Ele já era acusado de assédio sexual e estupro de várias pessoas, vários nomes, homens e mulheres. E essa galera aqui pegou pra padrinhar o menino Diddy, né? Então boa coisa não podia sair. Isso é extremamente importante pra vocês entenderem que eles não só ensinaram as coisas da música, mas também desse submundo dos rolês macabros. E aí foi observando esses caras que o Diddy desenvolveu a sua segurança de impunidade. Já em 1995, o Diddy tem acusações... Desculpa, de 1991, o Diddy tem acusações de estupro em cima dele. Por mulheres, falando que ele dopou e tudo mais. Aliás, esse negócio dele dopar, a gente vai ver que vai se repetir muito nessa história aqui. Mas desde 1991 já tem isso. Então, quando ele não era nada, ele não tinha dinheiro ainda, ele estava começando, já tem esses rolês em cima dele. E aqui, ele vê esses caras fazendo todas essas coisas bizarras, eles também faziam festinhas e tudo mais, e nada acontecia com eles. Isso deu segurança pra ele. Quem fala isso, inclusive, é o próprio guarda-costas do Puff Daddy. You gotta realize, man, he learned from Andre Harrell. He learned from Russell Simmons. He learned from Clyde Davis. You understand? When those people, they were heavy into the drugs. They was heavy into beating women and doing things at that age, at that crazy stage. That's gonna make him think that he could get away with the same thing that they was getting away with back. Entendam isso, né? O sucesso do Puff não veio apenas pelo apadrinhamento dos mentores, mas ele tem sua competência própria, né? Logo ele entrou na gravadora e de estágio ali ele já conseguiu um cargo de diretor de talentos, onde ele encontrou nomes de peso para a adolescência dos millennials que encontram-se devastados nos últimos dias, tendo sua adolescência destruída, porque todo mundo tá indo por água abaixo. Um dos nomes né, de talentos que ele pegou ali e ele lançou nessa gravadora foi a Mary J. Blige. E aí a gente vê que o cara realmente tinha um olho clínico ali para pegar pessoas realmente talentosas e fazer a carreira decolar. E aí em 1993, 2 aninhos depois, olha só, mano, olha quanto dinheiro o Diddy fez nesses anos de 1990 até 1993. Porque ele, com a bênção dos padrinhos, em 93 lança a Bad Boy Records, o selo próprio dele. Diddy abriu a própria gravadora. E aqui aparecem vários nomes também. O Diddy continuou a trazer essa galera de peso pra cá. E tem vários nomes que a gente conhece aparecendo aqui, como a gente pode ver. E o cara começou a gravadora e contratou o primeiro assinado da gravadora, simplesmente, notoriamente, Biggie Smalls, o Notorious Big, um dos pilares do hip hop até hoje, considerado um dos maiores de todos os tempos. Notorious Big é o primeiro contratado da Bad Boy Records em 1993. Aqui passam vários nomes que a gente escutou nas nossas festinhas de adolescente, como a Cassie, o Usher, com 13 anos aqui ele foi contratado pelo Diddy, falo mais disso depois. E aqui era o começo do reinado do mal dele, cara. Aqui começavam as festinhas do Diddy, aqui começava o acampamento de talentos, a gente vai dar mais foco para isso daqui a pouco. Também macabro. E o Diddy se consagra aqui como um CEO talentoso que movimentou e contribuiu para o curso da música nesses últimos 30 anos. Tanto por lançar artistas que amamos, como até por sua própria carreira de rapper. Quem não lembra, quem era adolescente em 2007 e não foi marcado pela Last Night? Last Night,
Essa música é boa pra caramba, mano. Isso marcou todo mundo, não tinha como, era mais tocada, uma das mais tocadas de 2007. Entre os famosos, mídia, na cultura pop, ele fica conhecido como o grande Gatsby das festas. Por isso a gente tá vendo diversos cortes de coisas aleatórias, de filmes como Branquelas, Supernatural, todo mundo em pânico, tudo. Mano, e são diferentes datas, 2005, 2007, 1990 e bolinha, 2000, sempre tem uma referência às festas do Diddy. E aqui a gente vai fazer uma reflexão. Cara, isso é muito importante. Vem comigo e pensa bem. Diversos nomes estão sendo associados ao Diddy por fotos com ele, amizade, participar das festas. Cara, imagina que tu vai trabalhar numa grande empresa e o seu patrão dá uma festa e tu é obrigado a ir lá nessa festa. Tu já não quer ir, mas tu vai. Ou você até quer ir porque, tá, vamos lá, me incomodou. Vamos nessa festa, vamos ver qual é. E aí, depois descobrem que o teu chefe era um grande vilão e começam a te associar com ele. É bizarro. Ser amigo dele, ter fotos, frequentar as festas, não quer dizer nada. Ok. Só porque você frequentou a festa do seu patrão não quer dizer necessariamente que você tinha alguma coisa a ver com os negócios escusos que ele fazia. É óbvio que é muito estranho você pensar que muitos nomes tão próximos ao Diddy, mesmo da vida pessoal, não só o trabalho do Diddy, não sabia do que rolava. É bem estranho. Isso a gente pode teorizar, mas a gente não pode cancelar pessoas só porque estavam nessas festas. Porque o cara trabalha há mais de 30 anos na indústria da música. Ele apareceu em filmes, ele atuou em filmes, ele participou de séries, ele fez pontas, ele estava nas premiações, ele tinha amigos diretores, ele tinha amigo no cinema, ele tinha amigo nas revistas, tinha amigo nos jornais, tinha amigo na polícia, ele tinha amigo em tudo que é canto. Ele era... Cara, é isso que eu tô falando, entende? Não dá pra você cancelar alguém só porque tá numa foto com ele, porque o cara tem foto com todo mundo. Beleza? E as festinhas malignas, não era uma coisa assim, toda festa dele é esse rolê macabro que a gente tá falando. Era às vezes essas festas tinha uma hora pra começar, que não era a hora que todo mundo tava lá. Essas festas às vezes aconteciam em outro lugar que não onde a primeira festa começou. Então quase sempre tinha essa festa pra mascarar a festa, né? Até pouco tempo a gente associava o Diddy por toda a sua história na música. Agora a gente tá descobrindo que sua influência é muito maior do que se imaginava. Ele realmente influenciou o curso da história da cultura pop aí da cena, não apenas de forma positiva, mas mexendo pauzinhos ali para destruir carreiras, se livrar de pessoas e possivelmente, supostamente e talvezmente matando pessoas. Então, o que é fato é que definitivamente o cenário musical seria bem diferente hoje se ele não existisse. Por mais devaneios, teorias da conspiração e doidas que algumas informações possam parecer, muita coisa está baseada em evidências e bases concretas, como o processo dele, tá? Muitas das festas, essas coisas que a gente tá falando que aconteciam nas festas, os estupros, os abusos e tudo mais, cara, isso tá no processo dele. Então não é simplesmente só a teoria, não. Beleza? Isso tem um fundo de verdade, sim. Mas essa ideia de que, como ninguém nunca avisou, como ninguém nunca falou nada, é uma ilusão. Muita gente falou de forma direta e indireta, mas morreram. Ou principalmente as mulheres, eram taxadas de histéricas, malucas, invejosas, a carreira não tá decolando, né? Então por isso que você tá falando aí mal de outras pessoas. Pessoas como Kanye West falaram, mas o Kanye West é maluco. O Eminem falou, não, mas o Eminem é do mal, não vou escutar o que o Eminem tá falando. Então assim, você não quis ouvir muita coisa. Muitas vezes tava lá, foi falado e você não quis ouvir. Uma gata branca com uma pontinha de negra. As festas do Diddy. O que rolava nessas festas? Acho que a nossa cabeça não consegue imaginar, sinceramente, o que rolava nessas festas, né? Os chamados freak-offs. Era ali onde o Diddy reunia os famosos e servia e se servia uns dos outros. Mas não como um grande surubão da felicidade, vamos deixar isso claro. Era mais como tráfico sexual mesmo. Estupros e sabe-se lá mais o que. As mulheres eram drogadas, dopadas, para serem usadas como objetos em dias seguidos de maratonas sexuais. Cara... Ai... É como tá escrito aqui, cara, isso é doente, até pro Diddy. É muito bizarro tudo o que acontecia, o que possivelmente acontecia lá. É muito bizarro, a nossa imaginação deve chegar lá. E tudo que a gente tá vendo sair agora, isso que é muito doido, né? Tudo que a gente tá vendo sair agora
é a pontinha do iceberg, é a cabeçola do pau. A gente vai ver muita coisa ainda nos próximos dias, nos próximos meses. Por exemplo, isso aqui já querem cancelar pra caramba ele, já queriam há um tempo, só queriam uma desculpa, né? O Leonardo DiCaprio frequentava as festas. Se eu não me engano é a Lia aqui também. Jennifer Lopez. Ah, Jennifer Lopez. A J-Lo tem bastante rabo sujo aí, diga-se de passagem, viu? Mas continuando aqui. Gente, é pesado, viu? Não sei se vocês sabem, mas o rolê é pesado, como vocês já devem ter percebido, estão vendo por aí. E tudo isso que eu estou falando não é teoria, tudo isso consta nos autos dos processos e, segundo a procuradoria, está lá nos HDs, está tudo lá confirmado. Não é a rumor da internet a pessoa enlouquecendo, não. Realmente isso tem fundamento. A cantora Cassie, por exemplo, é uma das que mais sofria nessas festas, mesmo sendo ali a mulher dele na época, né, a namorada dele, nas festas e fora das festas, que como eu falei, ela era um objeto dele e, cara, ele fez as maiores perversidades diabólicas com ela. As coisas que o Diddy fazia com a Cassie são horrorosas mesmo, né, era tipo contratar, ela era obrigada a transar com os prostitutos, profissionais do sexo, gigolos. Eu queria saber se você é safada ou quietinha. Nas festas, transar com outros artistas, mesmo fora das festas, transar com os seguranças enquanto o Diddy se masturbava e o Diddy filmava tudo isso. Então eu já vi que é safada. E aí você pergunta, poxa, por que tem esses HDs, cara? O cara filmava, não faz sentido ele filmar? Não faz sentido, mas na cabeça do Diddy fazia sentido, porque na cabeça dele, na cabeça dele, isso era uma forma também dele se proteger. Tipo, olha, eu tenho isso aqui contra vocês. O que é um pouco imbecil, porque não é mesmo? Ele está produzindo provas contra ele. Mas enfim, ele tinha tudo isso contra Cassie. E aí vem tudo isso que foi achado junto com os olhos de bebê e tudo mais. Agora eu queria mostrar um depoimento do procurador do caso falando sobre essas coisas, para dar um pouco mais de base no que eu tô falando, porque realmente parece que eu só tô aqui sendo sensacionalista com esse caso. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. Você vê que não tinha nem muita escolha, né? Você não podia falar, não vou participar do teu rolê, Diddy, porque ele obrigava. Esse negócio dele usar múltiplas drogas para obrigar as pessoas, principalmente as mulheres, a fazer isso, a Jaguar Wright fala mais, a gente vai ver isso também daqui a pouco. E ela já falava isso há 4 anos atrás, então ela não tá se aproveitando da informação que chegou agora. É uma parada que ela já tinha sido falado por mais de uma pessoa, e agora a gente tá vendo que tem fundamento. Então, assim, é muita informação de pessoas diferentes que estão se juntando e provando ter algum sentido. Ele drogou a galera pra galera aproveitar mais a festa, o que eu sei que é um absurdo, porque você não precisa de droga nenhuma pra aproveitar uma boa festa, nem pra dar like nessa live, né? É grátis, divertido, eu fico feliz, o algoritmo fica feliz, todo mundo fica feliz. E eu tô querendo, como eu falei, fazer uma série de vídeos
bem editadinhos, bem organizados sobre cada um desses temas e personagens dessa história. Mas eu preciso saber se vale a pena. Cara, porque isso dá muito trabalho, vocês não têm noção. Eu passei os últimos 2 dias organizando essa live. Eu parei meu trabalho como editor de vídeo e thumb maker pra focar aqui. E eu não posso parar porque ele é meu trabalho. Correto? Eu tenho contas pra pagar. Então me mostra aí com números, por favor, que vale a pena. Que você se interessa por esse conteúdo, por esse vídeo. E se você, sei lá, puder ajudar o canal dando um superchat. Você pode, né, dar um superchat aqui. Vai destacar a sua mensagem, você pode incentivar com aquele pix gostoso, inclusive aqui, ó, aqui tem o QR Code pra você mandar um pix pra gente, e aí você consegue ainda mandar uma mensagem, a sua voz vai sair aqui na live. São jeitos de vocês ajudarem aqui, e isso será muito bem-vindo, tá? Bom, vamos continuar, vamos dar seguimento aqui, e agora a gente vai falar um pouco das vítimas. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. Kim Porter era a esposa do senhor Puff Daddy, P. Diddy. Cara, a Kim também, ela não é só a esposa dele, ela é importante por outra coisa, ela é um dos nomes que começaram a Uptown Records lá atrás. A empregada mais antiga e assistente pessoal do Andre Harrell. Por 20 anos de idas e vindas nesse relacionamento com Diddy, ele controlou, igual ele fez com a Cassie, ele controlou a vida da Kim, chegando a grampear telefones pra saber com quem ela tava falando, o que ela tava falando. E isso continuou mesmo após o fim do relacionamento. Quando ele tava com a Cassie, ele continuou controlando a Kim, saber o que tava acontecendo na vida dela, com quem ela se relacionava. Quando a Kim apareceu com um namorado novo aí, esse cara apareceu morto no apartamento dele. Veja bem, o cara simplesmente apareceu morto depois do que disseram ser um surto paranoico. O cara teve um quadro de mania e o cara começou... Falaram que ele tava paranoico porque o cara começou a dizer que estavam perseguindo ele, que queriam pegar ele. E aí ele morreu, como eu tô dizendo, né? Todo mundo em volta do dele morre de uma forma bizarra. A Kim, por sua... Inclusive, eu falei que a gente ia ver isso também porque a Cassie teve uma coisa parecida. A Cassie, ela começou a sair, eu acho que ela nem chegou a namorar com o Kid Cudi. E quando ela saiu com o Kid Cudi, o Diddy, controlando ela, já não estava mais com ela, o Diddy simplesmente mandou colocar uma bomba e explodiu o carro do Kid Cudi. Não é que tipo ele mandou, é um rumor. O carro do Kid Cudi explodiu porque tinha uma bomba nele. O Eminem, ele fala isso, né? Ele faz referência a esse episódio em uma música dele. É aquela história que eu tô falando. É muita coisa similar pra não ter algum tipo de fundamento. A Kim apareceu morta na sua casa em 2018. Uma gripe mal curada que ela teve, que virou pneumonia aos 47 anos. Curiosamente, o legista que encontrou foi atestado que, né, tinham substâncias no corpo da Kim. Curiosamente, depois de atestar isso, esse legista morreu. Kim, ao que parece, estava escrevendo uma biografia, escrita por ela mesma, nessa época, onde ela contava ali, né, da vida dela e os rolês, ela já não estava mais com ele e tudo mais. Cara, olha que interessante, não era só ela que estava fazendo uma biografia por volta dessa época. Os outros 5 nomes que iniciaram a Uptown Records também estavam fazendo biografias. E agora olha que engraçado, né? Os 5 nomes, Heavy D, Kim, Andre Harrell, a Kim Porter no caso, né? E o Al B e o Puff. Heavy D tá morto. A Kim tá morta. Andre Harrell tá morto. O Al B quase morreu. Ficou em coma por 2 anos. E o Puff tá aí vivaço. O dele tá bem. No momento ele não está tão bem. Mas, né, de saúde ele tava bem até os últimos dias. O que o Puff não sabia é que manuscritos dessa biografia da Kim já tinham sido entregues e confiada a amigos, com evidências que inclusive ligam os abusos, ligam o Diddy a ter cometido abusos ao Justin Bieber. Uma amiga dela, próxima a Kim, deu um depoimento sobre isso. Been long suspected since it happened, since she died in, I would say, rather mysterious circumstances, that Diddy had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children, a woman named Kim Porter. Now, what happened was
she mysteriously died of pneumonia. Not the typical way that a 47-year-old goes out, especially just when they are about to publish a tell-all book on their very famous ex. Guess what? It was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Diddy made of himself having with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who went on to become a household. Parece que a gente vai ter provas concretas disso logo. Por enquanto é um rumor forte desse abuso do Diddy em cima do Justin Bieber. E em cima do Justin Bieber não foi uma boa escolha de palavras. Mas assim, parece que a gente vai ter uma confirmação logo. O que é péssimo pro Justin Bieber, que já falou que não quer falar sobre isso, não quer saber, não quer ter nada a ver e não vai falar nada sobre essa história. E deve ser horrível ser exposto dessa forma, mas isso aí não tem como não acontecer. Have you ever spoken with Scooter Braun regarding photographers who want to take a picture of him? Asked and answered several times. You know an individual entertainer by the name of Usher? Yeah, Usher. That sounds familiar. You know Selena Gomez? Move on to another. Have you ever? Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. You're asking that question because I'm allowed to ask. No, you're not allowed to just make up stuff and ask it. What are you talking about? It sounds like you're trying to harass. Usher, baby, com 13 anos, ele foi descoberto pelo L.A. Reid, um dos maiores produtores e caça-talentos de Hollywood. Por exemplo, a Avril Lavigne, foi ele quem nos presenteou com esse anjo. O L.A. Reid passou o Usher pro Diddy. O mesmo já tinha essa fama, né, de preparar artistas pro show business e tal. Já sabiam dos acampamentos do Puff. E aí, cara, o L.A. falou: toma esse moleque, apadrinha ele, que é sucesso. E ao que parece, o Diddy e ele tiveram um relacionamento. Não um relacionamento de trabalho, um relacionamento, não de amizade, um relacionamento mesmo. Um relacionamento, tá? Um relacionamento homoafetivo mesmo. Não fica claro quando isso aconteceu, se quando aconteceu ele ainda era menor de idade, lembrando, ele tinha 13 anos. E o Diddy, ele era responsável legal pelo Usher. Os pais do Diddy, isso acontece, não é raro não, viu, cara? Eles deram a custódia do Usher pro Diddy, porque isso facilitava muitas coisas de né, shows, escola, tudo mais. Isso facilitava se o Diddy fosse responsável legal por esse menino, já que ele era o empresário dele ali e tava cuidando do moleque para as coisas acontecerem. E a gente vai ver o futuro repetir o passado daqui a pouco. O que sabemos é que coisas aconteciam nesses acampamentos. O Diddy e o Usher fez os seguintes comentários sobre esses acampamentos num podcast até recente. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Não, hell no. Ele fala nesse podcast, nessa entrevista, que ele aprendeu muita coisa errada nesses acampamentos. E aí a gente vai agora pro Justin Bieber. Cara, o Bieber, até ele ser descoberto e entrar pro mundo da música, ele tinha exata certeza do que ele faria da vida. Isso estava decidido na cabeça dele desde que ele nasceu, que era entrar pro mundo da música. E ele se preparou muito pra isso. Ele passou a infância estudando música e fez algo que eu sempre respeitei, mesmo na época que eu achava ele um grande pau no cu chato do cacete. Eu realmente não suportava o Justin Bieber. Mas, cara, ele fez duas coisas que, assim, ele postava vídeos no YouTube cantando, né, covers de artistas famosos. Ele recebia diversas críticas, a galera falando: canta mal pra cacete, moleque, para com isso, desiste, vai lavar um prato, vai arranjar um emprego. E a mãe dele até falava, proteção mesmo, falava: ai, Justin, para, dá um tempo, daqui a uns anos você tenta de novo, deixa, essas pessoas estão te tratando muito mal, não sei o que lá. E o Justin, mesmo sendo uma criança, ele não se deixava bater, cara. Ele só falava o seguinte: não, eu vou postar outro vídeo e eu vou melhorar. E ele dava cara a tapa e ele ia pras ruas do Canadá. Só pra nível de curiosidade, ele é canadense, né? Seria estranho ele sair dos Estados Unidos e ir pra rua do Canadá só pra fazer isso. Não, ele é canadense, então ele só foi pra rua no caso. Ele levava o violãozinho dele e ia cantar na rua, só pra se mostrar mesmo, pra, sei lá, pra treinar, pra ter um público ali. Então eu acho realmente isso admirável, eu sempre respeitei. Ainda mais ele sendo criança, já sabendo o que ele queria e estudando pra isso. E aí um belo dia o Usher tava ali pelo YouTube, viu o vídeo do Justin Bieber e falou: esse moleque aqui tem um talento que dá pra lapidar. E aí o resto é história, né? O Bieber passou por muita coisa, cara. O mundo todo
todo criticando ele, zoando ele. Agora, tu imagina isso. Imagina como ele se sentia. Imagina como você se sente quando você é zoado na escola por bullying ou alguma coisa. Quando você é zoado, ou quando você foi zoado. Todo mundo foi zoado na escola em algum momento. Todo mundo tem uma lembrança que a gente se sente mais... isso aqui me deixa desconfortável. Eu não gostei de como isso aconteceu na sala de aula, tá? Agora, imagina que essa sala de aula é a sua escola inteira. Imagina você ir pra escola sabendo que todo mundo vai te zoar, todo mundo vai fazer bullying com você. E agora você amplia isso pro planeta inteiro. O Justin Bieber tinha 15 anos e tinha o planeta inteiro fazendo bullying com o moleque. E eu era o babaca que na época não só fazia bullying pra ele, mas falava, se ele não quisesse, ele não tinha entrado nesse mundo que ele sabe como é que funciona. Eu também era um pau no cu, um pé no saco. Diga-se de passagem. Eu tinha meus 18 anos. Imagina a cabeça desse moleque, mas ele lidava bem com isso até. Outra coisa que me faz respeitar ele realmente tinha jogo de cintura com isso. A própria Hollywood, né, os outros atores não respeitavam, os outros artistas não respeitavam muito ele, porque esse lance dele ser bonito e tudo mais, cara, todo mundo... Hoje eu entendo, me boto no lugar dele, porque eu não gosto que me toquem. Eu realmente sou uma pessoa que não gosto que me toquem. Então eu imagino o Justin, com seus 15, 16 anos, todo mundo acariciando, mexendo nele, olhando nos olhos, deixando ele desconfortável, chegando perto. Não era só o Diddy, era todo mundo. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Look at him, what a beautiful face. Oh. Ele dava respostinhas rápidas e tal, mas... E é importante você ver quem era o Justin nessa época. Repara só em entrevistas, nos clipes e em tudo mais. Ele tá sempre sorrindo. Ele é um pocinho de carisma e felicidade andando por aí. E cara, todo mundo fazia isso. A Katy Perry tem uma premiação que ela vai... Eles dão um abraço assim e tal. E ela vai com a mão direto na bunda dele. Ela ainda brinca falando, ai, desculpa, Celina. Porque ele namorava já a Selena Gomez. Mano, eu entendo. Pô, mas é a Katy Perry pegando nele. Você também ia gostar. Sim, eu ia, mas... Então, eu não sei se eu ia. Aí é que tá. Mesmo sendo a Katy Perry, mesmo o menino provavelmente tendo um puta crush na Katy Perry, esfregando os peitos na cara dele e tudo mais. Cara, é desconfortável. Até porque ele tava namorando, então imagina, sei lá, deve passar várias coisas na cabeça dele. Pô, sei lá, e se a Celina não gostar disso? Ah, o que eu faço aqui? Cara, todo mundo chegava e tocava nele de uma maneira imprópria. Isso hoje me dá um pouco de... Ai, deixa o garoto, caralho. O Usher apadrinhou ele. E o Usher passou ele pro P. Diddy, como o LA fez com o Usher, que passou o Usher pro P. Diddy. O Usher passou o Justin Bieber pro P. Diddy, né? Porque vai pro acampamento dele, ele sabe preparar um artista e tudo mais. E aí é que começa o problema. Então assim como fizeram com o Usher fez com o Bieber. É o ciclo da vida que o Rei Leão não mostra. O Diddy ficou obcecado com o Justin Bieber, mano. O tempo todo ele ficou atrás do garoto que tava visivelmente desconfortável. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you like, yeah, it's gonna be yours. So every time you it's a little dusty, but you know. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down and you gotta, wear your seat. I mean, I'm 15. You could ride in the passenger seat. I got my permit. Now that 16. No, 16. Slow down. Let's slow down, Justin. Okay. Let's slow down. Okay. One step at a time. But yeah, the keys is yours. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. It's definitely a 15-year-old's dream. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang out some girls. Man after my heart. That's what I'm talking. Não sabemos o que aconteceu. E se aconteceu alguma coisa, se foi nesse período. Mas depois disso, a gente tem esse vídeo que a gente vai ver agora. E a gente já vê que primeiro, o papo do Diddy é extremamente estranho. É realmente esquisito. Mesmo na época, sem a gente saber tudo aqui, era uma parada que a gente fica tipo, mano, essa piada tá meio esquisita aí. Tá levando isso longe demais. Porque diversas vezes o Diddy tem vídeos dele chegando com o Justin, metendo esse papo que ele vai meter aí. E é esquisito, cara.
Então agora vocês têm o contexto desse primeiro vídeo. Olhem esse vídeo agora com o contexto do primeiro vídeo. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, Olha como o Justin Bieber fica gaguejando. Through all my, partners and whatnot. But Viu como é estranho, mano? Logo depois disso, a gente entra ali em 2014, né? 2013, 14, quando o Justin Bieber vira o garoto problema. Vocês lembram disso? E eu fui os que mais tacaram pedra nele. Então, é foda, né? O garoto era criticado quando era esse bombonzinho Puff. Puff também não foi uma boa escolha de palavras. Fluffy. E aí ele era criticado quando virou o garoto problema. E eu critiquei muito ele. Ele passou num período que ele começou a fazer umas paradas... O Justin começou a se drogar, começou a beber pra caramba. O relacionamento dele com a Selena Gomez começou a entrar em idas e vindas. A gente termina, volta. Todo mundo lembra dessa fase chiclete deles. Como a Selena sofreu com isso. E aí ele chegou a dirigir em alta velocidade por Los Angeles e ser preso. O rumor que tem é que o Diddy abusou sexualmente do Justin Bieber, obrigando inclusive o Justin Bieber a ser ativo, né, a ele transar com o Diddy, ele comer o Diddy, e o Diddy filmava essas coisas, esses abusos, e chegou a vender essa sexy tape pra outros artistas famosos. E aí você vê que depois desse período, cara, é muito claro isso, você gostando ou não, é só você pesquisar no YouTube, no Google, o Justin Bieber tem esse período aqui, que ele começa a virar o garoto problema, antes e depois. Aqui antes dele virar o garoto problema, aliás, pra câmera aqui antes dele virar o garoto problema, o Diddy se aproxima muito dele. Ele deixa de ser esse moleque que tá sorrindo o tempo todo, ele vira esse garoto problema, ele é preso. Até hoje, ele é esse moleque que tá sempre sério, sempre com a cara fechada, passando por depressão. Ele começa uma turnê, ele não consegue terminar essa turnê. Ele tem problemas, breakdowns, né? Ele tem colapsos nervosos, ele sofre de muita depressão, ele toma remédios, ele não tem um bom relacionamento com ninguém, ele não gosta mais dessa vida de Hollywood e tudo mais. A gente tem um vídeo famoso que tá rolando aí dele chorando várias vezes, ele falando da Billie Eilish, falando que queria proteger ela quando ela apareceu, que ela não vai passar pelo que ele passou, ela não merece passar pelo que ele passou, e ele começa a chorar falando isso. Então a gente vê que tem alguma coisa aconteceu. A gente tem vídeo, eu vou mostrar vídeo do interrogatório dele pra polícia, um interrogatório bem esquisito, diga-se de passagem, que agora, olhando com os outros olhos, até parece que ele tá sendo ameaçado pelo policial, lembrando palavras-chave assim pro Bieber ficar na moral. Sabemos da relação do Diddy com a polícia, e é realmente bem esquisito. Na época, cara, o Justin tá cagando, ele tá ali com a polícia e ele tá tipo, mano, ele parece que quer morrer, e ele tá extremamente debochado e tudo mais, e na época, tipo, que garoto infernal, que garoto insuportável. Uma das poucas vezes que ele reage, ele fala alguma coisa, quando começam a perguntar da Selena. O policial pergunta, você tem um relacionamento romântico com a Selena Gomez e tudo mais? E o advogado do Justin na hora fala, por que você tá perguntando isso, cara? O que tem a ver a Selena Gomez com o que aconteceu? Para de fazer esse jornalismo. E o Justin, ele fala, não me pergunta de novo dela. É a única vez que ele fica sério e responde de forma direta. De resto, ele dá muitas evasivas. Mas agora, a gente sabe que o Justin gostava muito da Selena. Ele tentou, depois de tudo ainda, né, quando ele lançou Sorry e tudo mais, tentou. Eles foram jantar, ele tocou Sorry ao vivo ali pra ela. Ele tentou, não deram certo. Eles tiveram uma recaída juntos, mas não funcionou o relacionamento. Então ele era muito sensível a Selena Gomez. E aí você vê que o policial... Vamos olhar pela estética de que supostamente esse policial tinha a ver com o Diddy e poderia ser uma ameaça a Selena Gomez, entende? E aí o Justin, tipo... o recado é tipo, ó, fica na moral... que senão tem a Selena Gomez ali. É fácil fazer alguma coisa com a menina. Ele é lembrado do Usher, e é esse vídeo que a gente vai ver. E cara, eu lembro como eu fiquei revoltado com a resposta que o Justin dá quando o policial fala, você conhece o Usher, você é amigo do Usher e tal, e o Justin fala, Usher? Seu nome é familiar. E tipo, que moleque ingrato, cara. O Usher fez a sua carreira e tudo mais, e agora você tá negando ele. Dá pra entender o Usher ter quebrado, né? A imagem do Usher ter quebrado pra ele. E aí vem esse vídeo aqui. Selena Gomez? Yes. We'll be dating her at some point in time. What's the relevance of that? Why are you asking that question? Because I'm allowed to ask. No, you're not allowed to just make up stuff and ask it. What are you talking about? It sounds like you're trying to harass him. Be a lawyer, man. Stop making journalism. This isn't journalism. What is the relevance? What's your pro Have you ever...
What's your If pro? you have an objection, state your objection. What's your pro offer of relevance on that? Sir, have you ever talked with Selena Gomez and discussed your feelings about paparazzis with her? Don't ask me about her again. Sir. Move on to another. Have you ever? Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Have you ever? Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Wait, let's take a break. You know what? Let's Just take a stop. break. You get career. Do you know Raymond Usher the Fourth? No. Do you know an individual, an entertainer by the name of Usher? Yeah, Usher. That sounds familiar. Isn't it true that Usher was instrumental in starting your career? What does that have to do with this litigation, Mr. DeKalb? I was found on YouTube. I think that I was detrimental to my own career. I'm sorry, I can't hear you at all. I'm sitting right next to you. Okay? I said I think I was instrumental to my own hear back career. from the report reporter. My question was Usher, was he helpful to your professional career? Yes. Is Usher a close friend of yours? Yes. Is Usher a confidant? I guess, yes. Has Usher given you career advice? Is this an interview or a deposition? I'm confused. Please, sir. Sim. Eu sou alucinado pelo Jay-Z. Eu sou um grande fã desde 2007, quando eu comecei a ouvir música, quando eu comecei a ouvir hip hop. Eu sou um grande fã sumido do Jay-Z, de tipo ouvir a discografia dele toda várias e várias vezes. This is La Familia, I'll explain later. But if you're not let me give it back into this paper. I'm a couple bends down and I'm trying to get back. I give it down a grip, I lost a flip in 5 seconds. Isso não afeta o meu julgamento, ok? Mesmo sabendo, mesmo sendo um grande fã dele, eu sempre soube que ele tinha uma fama, vamos dizer assim, de ser um cara mais... Filho da puta! Fazer umas coisas questionáveis, assim. Até ele mesmo confessa em algumas músicas, como ele ter esfaqueado um cara, porque como ele falou, o cara foi too reckless comigo. Ele sempre teve a fama de ser muito frio, calculista. Focar muito no dinheiro e fazer as coisas por isso. Não que ele tenha alguma culpa no cartório, pelo menos não oficialmente, pelo menos ainda. Diga, Shawn Carter, Jay-Z. Ninguém queria assinar com Jay-Z. Ninguém viu nele promessa de alguma coisa, até porque ele é feio. Não sei se vocês já repararam, o menino é feio. E a aparência conta muito, principalmente naquela época. Então, falava, cara, tu rima muito rápido, tu não tem uma aparência boa. Ninguém quis assinar com ele, ninguém viu algo promissor nele. Só uma pessoa viu. O que até então se declarava como seu melhor amigo, Dame Dash. E o Dame Dash falou o seguinte pra ele, cara, ninguém quer assinar contigo? Pau no cu deles. Bora eu e você criar nosso selo. Vamos abrir a nossa gravadora e é assim que nasce a Rockefeller Records. Uma gravadora que eu mesmo tanto enalteci durante os anos. Gravadora que lançou Kanye West. Inclusive tem um documentário excelente do Kanye West na Netflix. Tempos depois do Jay-Z já consagrado, o Dash tinha no Jay-Z um melhor amigo, cara, segundo o próprio. Óbvio que ele sabia, segundo ele, né, palavras dele, é óbvio que rola muita grana, eu sabia que ia rolar muita grana dessa nossa empreitada juntos aqui, mas cara, eu amava estar naquilo com o meu amigo, e a gente vê muito disso no Kanye West. O Kanye West tem literalmente uma música chamada Big Brother, que é pro Jay-Z. O Kanye sempre forçou esse negócio do Jay ser o meu grande irmão mais velho, cara, enfim. E o Jay-Z nunca embarcou muito nisso, mas tipo, o Kanye sempre forçou muito essa amizade deles. E, enquanto ele tava nessa, tipo, amizade, porra, eu e o Jay aqui junto fazendo a história, o Jay-Z tava tipo, yo, Hov, grana, Hov! O cara sabia, tudo que ele fazia, toda a decisão dele era visando grana, como ele poderia lucrar com isso e tudo mais, até, inclusive, ele ficar com a gravadora toda pra ele, porque a gente conhece o Jay-Z como grande nome CEO da Rockefeller Records. Né? Eu sempre falei que o cara é foda, o cara é pica, mano. O cara fez a própria história, fez a própria gravadora, o único rapper que pode escrever a história sem uma caneta. E o Dame Dash, ele ficou
muito nas sombras nessa história toda, sendo que ele tem toda a glória também, né? 50% da glória dele. O Jay-Z tava ali com talento e tudo mais, mas o Dame Dash foi o cara que fez a burocracia, o dinheiro, fez acontecer a gravadora. E o Jay-Z botou ele pra escanteio depois, pra ficar com a gravadora só pra ele. Bizarro. O Jay-Z realmente, ele é muito conhecido por esse tipo de coisa, não é de hoje, viu? Houghton's death to be properly investigated. Vamos avançar um pouco e adicionar um nome extremamente importante que muitos hoje não devem saber de quem se trata, essa geração mais nova, e por que ela tem ligação com a história do Diddy, como estão falando aí. Nós vamos falar da Aaliyah, a rainha dos condenados. É muito importante que você entenda algo antes de qualquer coisa. A Aaliyah é um fenômeno. A Aaliyah foi um fenômeno. A Aaliyah foi um rolê que passou aqui. Cara, a Aaliyah foi um nome que passou na história da música como poucos nomes passaram. Eu nem imagino o quão grande ela seria hoje. Tem muita gente afirmando, eu sou um deles, tá? E isso, cara, eu quero deixar bem claro. Engraçado, eu nem acho isso importante, mas as pessoas dão muita importância nisso. Tá uma briga nas redes sociais por essa declaração, e eu dou essa declaração. Eu acho que hoje a Aaliyah seria muito maior do que a Beyoncé. E para algumas pessoas isso é extremamente ofensivo. A Aaliyah, na época dela, ela tava começando a transição da carreira dela para uma carreira mais séria. A garota tinha 21 anos. E, cara, ela tava vencendo as premiações, nomes como Christina Aguilera, Macy Gray, que na época tava estouradíssima. Ela até aparece no Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, cantando lá quando o Duende Verde aparece. É Macy Gray. Britney fucking Spears, com Oops, I Did It Again, que é um dos smash hits da carreira inteira dela. E a Aaliyah foi lá e ganhou artista feminina em cima delas. The award goes to Aaliyah. Try again. Quando ela tinha 10 anos, ela já demonstrava talentos pra música e, se eu não me engano, tio ou avô dela, mas eu acho que era tio, tinha uma gravadora, coisa pequena ali na cidade dela, assinou com ela. Ela demonstrava já, né, seu talento ali. E aí o cara cometeu o maior erro da vida dela, a família dela cometeu o maior erro da vida dela. Não tinha como saber na época, vamos deixar isso bem claro. Eles venderam a Aaliyah pro R. Kelly. Venderam, modo de dizer, né? A gravadora vendeu a artista pro R. Kelly. O R. Kelly viu o talento da menina, que então tinha 15 anos. O R. Kelly, de novo, I Believe I Can Fly. Um dos maiores nomes do R&B da época. Eu falo da Aaliyah, começa a me dar uma coisa pesada. E o cara falou, porra, deixa eu pegar essa garota aí pra minha gravadora. Assinou com ela. Eles fizeram um álbum juntos, quando ela tinha 15 anos. Ironicamente, o álbum se chama Idade é Só um Número, e desfocado atrás ali tá o R. Kelly, tá? Pra quem não sabe, não entendeu ainda o rolê, o R. Kelly a gente descobriu que já tem uns anos que pesam acusações sobre ele, mas ele era um dos maiores pedófilos da indústria da música. Ele era um monstro, sabe? E, de novo, o Eminem batendo em cima disso e tudo mais, porque o R. Kelly tinha história de vídeos que ele mijava em cima de crianças de 15 anos, garotas de 15 anos e tal. O R. Kelly, quando pegou a Aaliyah ali pra gravar o álbum dela, ela tinha 15, ele tinha seus 27, 28. Ninguém sabia, a família dela não sabia, ninguém sabia desse rolê dele. E aí eles começam um relacionamento. E o R. Kelly casa com a Aaliyah em segredo. Casa. E você me pergunta, como ele casou com uma garota de 15 anos? O governo, ninguém falou nada. Eles forjaram o documento da Aaliyah dizendo que ela tinha 18. Foi mentira, e foi isso que usaram pra anular o casamento pouco depois, como a gente vai ver. Porque a Aaliyah, quando ela cresce um pouquinho, ela toma um certo nojo dele, que ela não deixa aparentar muito. Ela não queria nem que soubesse que foi casada com ele, ela não queria mais, né, essa relação com ele. E aí ela faz a transição de menina de 15 anos ali, todo mundo via ela como menina. Ela tem 20 agora, e ela fala, pô, agora eu quero ser a Aaliyah. Eu quero transicionar minha carreira. Como todo artista muito jovem faz, né? O Justin Bieber lançou um álbum ali em 2015, onde ele estava mais adulto. Miley Cyrus era Hannah Montana. E quem não lembra de como ela foi drástica em falar pro mundo, eu sou adulta agora? Lembra? Wrecking Ball. I came like a wrecking ball. Onde ela tá nua no negócio, tipo, mundo, planeta, aqui ó. Sou adulta agora, beleza?
para de me associar como criança. E a Lia queria algo assim. E é muito difícil você conseguir isso. É muito difícil você conseguir isso e a Lia conseguiu. Com 20 anos ela estava sendo já respeitadíssima como cantora e como artista e como tudo mais. A Lia era uma it girl do R&B. Ela já era conhecida como a princesinha do R&B. E todos os nomes do pop, da música, ficaram obcecados com a Lia. Porque essa menina tem uma estrela. Caralho, me dá um negócio, mano, é bizarro. Ela é muito magnética. Como ela tá saindo da gravadora do R. Kelly, outras gravadoras querem pegar ela. E dois nomes assim que... espertos, fala, pô, a gente quer esse nome pra nossa gravadora, pro nosso guarda-chuva aqui, obviamente. Jay-Z e o Demi Dash queriam ela pra Rockefeller Records. Os dois tinham um crush nela já. Vocês já devem estar imaginando pra onde essa história tá indo. Todo mundo era obcecado pela Lia, tá? Tipo, a Beyoncé, a Timbaland via na Lia uma irmã mais jovem, o Usher amava a Lia, tem foto do Justin Timberlake com a Lia. Ela tava em todos os lugares, por todos os... Ela tava estreando no cinema, ela fez um filme com Jet Li. Quem nunca viu Romeo Tem Que Morrer, né? Romeo Must Die. E ela fez A Rainha dos Condenados, o filme também. Ela tava super animada, porque era um dos filmes preferidos dela. Quem não sabe, Rainha dos Condenados é uma continuação não oficial de Entrevista com o Vampiro, um filme que ela amava. Então ela tava super, super, super feliz de ver esse filme estreando. Ela tava ganhando as premiações, ela tava... lançando moda. Quem não sabe, hoje é super comum, né, ver os artistas lançando marca, lançando cosmético. Naquela época não era, tá? Músico era músico, ator era ator. A Lia foi a primeira a transicionar e transformar tudo num mundo só. Todo mundo queria se vestir como a Lia, a garota era linda, a música era incrível. A música da Lia é muito boa, a voz dela era incrível. E a Lia simplesmente era a promessa de ter tudo aos pés dela. Em 2001, se eu não me engano, agosto de 2001, tem um trágico acidente de avião e ela morre com 22 anos. Ela nem chega a ver o filme A Rainha dos Condenados estrear. Ela nem... né, ela tava tão empolgada, ela falava disso o tempo todo, ela não conseguiu ver. E a Lia morre. E aqui no Brasil a gente tá mais acostumado, né? A carreiras meteóricas morrendo assim com o avião. Mamonas Assassinas, Marília Mendonça. Eu achei, quando eu vi tudo isso, eu pensei, pô, que merda, essas coisas acontecem, né? Uma merda. Mas não é bem assim. Tem coisas por trás dessa morte que eu não sabia e eu fui descobrindo na pesquisa dessa live. It's time for somebody to be honest about who gave Aaliyah the pills that knocked her out before she was carried onto a plane she didn't want to be on. E isso mudou minha opinião sobre muita coisa. Agora deixa eu dar um contexto rapidinho. Antes dessa morte, uma coisa bem escrota aconteceu. Os dois ficam em cima dela, o Demi Dash e o Jay-Z, né? O Jay-Z, falam as más línguas, que ele tava com um crush bem pesado na Lia. E parece que naturalmente, de forma bem orgânica e tudo mais, a Lia também se apaixonou por um deles, o Demi Dash. Eles estavam noivos, inclusive. Eles ficaram noivos quando ela morreu. Falam que o Jay-Z não curtiu muito isso. Tá? Isso é importante pra gente saber. A Lia desabafou tudo que ela passou com o R. Kelly, né? Porque a Lia descobriu o que o R. Kelly fazia com outras meninas. O R. Kelly abusou dela. Mas eles eram casados na cabeça dela, então era consentido. Não. Ela ficou mais velha e ela entendeu que aquilo era um abuso. E vai saber mais, a gente não sabe tudo que ela passou nas mãos dele. Só quem sabe é o Demi Dash. A Lia pediu pra ele não contar. A Lia desabafou tudo com ele e a Lia falou, cara, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que eu tô contando pra você. Porque se você contar, eu tô nessa fase de transicionar minha carreira, eu não quero ser conhecida como uma vítima do R. Kelly. E se alguém souber o monstro que ele é agora, primeiro, não vai acontecer nada com ele. E a gente viu que não aconteceu. Quando descobriram quem era o monstro R. Kelly, levou quase 10 anos pra ele ser preso. Ou mais de 10 anos pra ele ser preso. Muitos artistas passaram um pano pro R. Kelly. E ela falou, não quero, eu quero ser conhecida como a Lia, não a grande vítima do R. Kelly. Ele desabafou com o Jay-Z, melhor amigo dele. A Lia soube disso, o Jay-Z conversou com a Lia também e tal, tudo mais. Ficou entre os três ali e tudo mais. A Lia morre no acidente 6 meses depois do acidente que matou a Lia. No dia 25, o Jay-Z anuncia um álbum colaborativo com outro artista. Lembra como ele lançou o Collision Course com o Linkin Park, um álbum colaborativo dos dois? O álbum se chama The Best of Both Worlds. A ideia do álbum era trazer o melhor dos dois mundos, que seria o melhor do mundo do rap, Jay-Z, com o melhor do mundo do R&B, R. Kelly. O Jay-Z sabia quem era o R. Kelly. O Jay-Z sabia o que o R. Kelly fez com a Lia. 6 meses depois da morte da Lia,
o Jay-Z vai e grava um álbum com R. Kelly. Isso é esquisito. Isso não dá pra perdoar. Foi aí que acabou, né? Foi o começo do fim, porque aí o Dame Dash nunca conseguiu perdoar o Jay-Z. Começa aí, entre outras coisas que o Jay-Z começou a fazer, tipo reuniões na Rockefeller sem ele, escondido dele. Começavam as reuniões e ele era o sócio, né? Ele devia estar lá. So what was we doing? What was we talking about in terms of Jay? Let me know. Why don't we just call the meeting? Why? Because you know what it's like. Why? Damon, no one. Why? Who cares? Why? We all here. Why now you want to call the E aí ele até ficou puto, ele falou: meu irmão, tu quer essa gravadora pra você? Enfia do cu. Pega. Foda-se. Toma, minha parte é tua. É tudo teu, cara. Tu é o rei da porra toda. É errado, é contra a lei ele ter gravado esse álbum com a R. Kelly depois da morte dela, sabendo do monstro que ele era? Não é contra a lei, mas é no mínimo uma falta de moral, de ética e de vergonha na cara. E é algo que depõe um pouco contra a sua personalidade, fala muito sobre quem você é. Você chegar com o R. Kelly e fazer um pedófilo que tava urinando em garota de 15 anos e, porra, vamos fazer um álbum nós dois juntos, o melhor dos dois mundos. Cara, isso é muito estranho. Isso é muito bizarro. E aqui a gente vai entrar um pouco no campo das teorias e conspirações, tá? Porque assim, agora que o Pac e o Big morreram, as pessoas se perguntavam quem seriam os novos reis, né? Do rap, da costa oeste e da costa leste. Surgiram dois nomes, Jay-Z e Nas. E a gente sabe, pela história, hoje em dia, aqui no futuro, quem venceu foi o Jay-Z. O Nas teve um colapso nervoso e tudo mais, eles tiveram a treta deles lá, mas o Jay-Z venceu. Depois fizeram as pazes e tudo mais. Mas o Jay-Z ficou coroado como o rei do hip-hop. O rei do rap é o Jay-Z agora. Foi a melhor fase da carreira dele, inclusive. Pouco depois da morte da Lia, né? A Lia morre em 2001. Em 2001 e 2002, ele começa a namorar a Beyoncé. Eles assumem isso em 2003, mas ninguém fica surpreso, porque já tinha essa especulação deles namorarem há muito tempo. E é aqui que a teoria da conspiração fica difícil. É fácil. É muito fácil você juntar 2 mais 2 aqui e encontrar 99 como resposta. A teoria tá pronta. Inclusive, a Beyoncé nessa época assume também a coroa e vai se tornando a rainha de tudo. Porque, cara, os acontecimentos são muito bizarros. O Pac e o Big morrem. O caminho tá livre pro Jay-Z. Então a Lia morre e o caminho tá livre pra Beyoncé. E o Jay-Z, que adora status, pompa e tudo mais, namora essa menina que torna-se a rainha da porra toda... Destaca assim tudo. Ela sai da Destiny Child e inicia a carreira solo bem nessa época. É tudo muito conveniente. Eu não estou acusando a Beyoncé. Há uma bifurcação nas teorias, né? Tem a galera que tá preferindo dizer que a Beyoncé é uma gangsta, que ela que sabia de tudo, ela participava das festas, daqui a pouco vão dizer que ela organizava, que o Jay-Z é um fantoche na mão dela. Tá? Tem essa teoria que diz isso, que ela traficou a Rihanna pro Jay-Z, e os outros vão pela outra via de que ela é inocente e é mais uma vítima de tudo isso. Eu não vou dizer que não tem evidência pra nada disso, mas eu acho que a viagem tá indo longe demais, e isso nos afasta do que temos de oficial ali no papel, que é o Diddy e as acusações em cima dele. O que nós temos de evidência sobre Jay e B são statements do ex-segurança deles e da Jaguar Wright. E se a gente desconsiderar esse depoimento dela, a gente vai ter que desconsiderar o depoimento que ela deu sobre o Diddy, que provou-se real sobre outras coisas. E a gente tem depoimentos deles falando que o Jay-Z mantém a Beyoncé sob custódia, cara. Que ela é tipo um objeto dele. E eu lembro que essa história de segurança há um tempo apareceu. Mas o Jay-Z e a Beyoncé falaram: não, esse cara aí só queria dinheiro, deu um golpe na gente e tudo mais. E todo mundo, né, deixou cair por terra. Nobody knows, but I say, man, yeah, Beyonce's on drugs. She's been on them for a long time, and you keep her that way. So, surveillance video showing Beyonce's sister, Solange, attacking brother-in-law Jay-Z on an elevator. It's making headlines around the world right now. This was after the Met last week. Y'all talking about Free Britney. Y'all need to be doing a campaign that say Free Beyonce. Dizem que o Jay-Z droga a Beyoncé e na maior parte do tempo ela nem sabe o que tá rolando, que ela existe. E aí vazou, a galera olhando coisa antiga contra os olhos, essa imagem dela num jogo de basquete. E aí você vê que ela tá num jeito realmente bizarro aqui. Horton's death to be properly investigated. It's time for somebody to be honest about who gave Aaliyah the pills that knocked her out before she was carried onto a plane she didn't want to be on. You didn't want her to go, did you? No. I just know that was a murder. E a gente vai voltar um pouco pra Lia pra falar da morte dela. Vamos linkar um outro nome, é a Left Eye,
A gente vê isso na música She Knows, do J. Cole, onde ele fala... Essa música tem 10 anos, mas agora a gente ouvindo de novo, com outro contexto, a galera começou a apontar que, tipo, galera, o J. Cole, ele tentou avisar. Ele fala numa música, a música She Knows, tá todo mundo falando, viralizando no TikTok e tudo mais. Aliás, uma música incrível que eu estou completamente viciado. É engraçado porque ele fala do nada na música, ele vem e mete isso aqui, ó. Only bad thing about a star is they burn up. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Lepa. Michael Jackson, I'll see ya. Just as soon as I die. Então, assim, tudo a letra, do nada ele manda, pô, descansa em paz, Aaliyah. Descansa em paz, Lefi. Michael Jackson, eu vou te ver assim que eu morrer. E, cara, o Eminem fez isso quando ele começou a acusar o Diddy nas músicas. Nesse último álbum dele, esse álbum incrível dele, ele lança uma música. Ele tá falando uma parada lá do nada. Ele fala uma coisinha que soa como o nome do Diddy. Ele não fala o nome do Diddy, mas a pronúncia parece, né, que ele tá falando do Diddy. E aí ele fala: eu vou mandar um salve aqui, viu, pro Tupac. Vou mandar um salve pro B.I.G. também, beleza? Senti no coração, queria mandar um salve pra eles. Inclusive era pra vocês estarem vivos, tá? Mano, do nada. Ele já tinha acusado em outra música chamada Kill Shot Puff Daddy, o Diddy, de ser o mandante do crime do Tupac. Foi o que o J. Cole fez, só que diferente. Porque essa música, eu sei que ela é extremamente conveniente. Se a gente pega essa letra com os olhos de quem quer encontrar uma teoria da conspiração, a gente consegue. Mas essa música, She Knows, ele tá falando sobre infidelidade, tá? Ele não tá falando... A gente vai falar dessa letra no fim da live. Aí todo mundo começou a associar a morte da Aaliyah com esse rolê também, com o Diddy. Porque algumas pessoas acusaram o Diddy de matar a Aaliyah, ou de encomendar, né? Porque ele não mata, ele encomendar a morte da Aaliyah e da Lefi. É muito fácil a gente declinar aqui pra teoria da conspiração. É muito fácil. É tão fácil que eu mesmo fico tipo... veja bem. É difícil, tá? Fenômeno na história da música princesinha do R&B, a Baby Girl, conhecida como Aaliyah, teve ascensão meteórica, morreu precocemente num acidente de avião quando ela tava indo pras Bahamas. Tem gente que não engoliu essa história dessa morte da Aaliyah. Presta atenção em todos esses fatos e olha como tudo fica conveniente. Houve uma má distribuição de peso do avião, isso é a causa oficial do rolê, né? O avião levantou voo e, devido ao excesso de peso de equipamento de som e tudo mais, o avião fez isso aqui, levantou voo e caiu. Morreu aos 22 anos, no dia 25, como vocês já sabem. Oficialmente foi constatado também, e é aqui que eu acho estranho. Cara, isso é oficial, isso tá no laudo da investigação, tá? Eu acho muito estranho isso não ter sido mais comentado. Na época todo mundo só engolia, acidente de avião. Poxa, que triste, morreu a menina. O piloto desse avião, o médico legista, na autópsia dele, encontrou resquícios de álcool e cocaína no sangue dele. Obviamente ele não podia pegar um avião pra pilotar. Esse piloto também estava com a licença revogada devido a uma prisão por porte de drogas. Então, cara, tava tudo errado. E aí as coisas oficiais tornam tudo muito mais esquisito. Veja bem, na época a Aaliyah tava gravando o clipe de Rock the Boat. Rock the Boat foi o último clipe dela. E ele é dirigido pelo Hype Williams. É muito ligado ao Jay-Z e a Beyoncé e a Rockefeller Records. E ele tava dirigindo Rock the Boat. E aí ela gravou, esse clipe foi gravado em Miami. Só que aí o Hype Williams chegou e falou assim, não é suficiente. Pra mim não tá legal. Eu quero mais coisa nesse clipe. Eu quero mais imagens que se encaixem na minha visão do conceito desse clipe. Eu quero Bahamas. Eu quero mais imagens da Aaliyah lá em Bahamas. Então isso tem que acontecer porque tem que acontecer. Tem uma grande produção em cima de um clipe. Tudo agendadinho, bonitinho. E tem um orçamento. Tudo ali feito pra Miami. Do nada, tiveram que tirar de algum lugar essa viagem pra Bahamas. Então vamos lá, conseguiu o dinheiro aí de última hora, conseguiu um avião de última hora e foi a equipe gravar. E isso não estava agendado. A Aaliyah não gostava de viajar de avião, então ela já estava profundamente incomodada com esse rolê. Essa viagem foi toda no improviso, então eles foram tudo certinho, foi com um avião ok, tudo mais, gravaram o que tinha que gravar, acabou. Show. Mano, essa é a parte... Cara, tudo isso é oficial. Isso não é teoria da conspiração. Isso consta no processo, consta na investigação da morte dela.
Isso é extremamente esquisito. É muito esquisito. Simplesmente na hora de voltar, a equipe que levaram eles até as Bahamas não podia levar eles de volta porque estavam ocupados com outra coisa. Olha só que bizarro. O Hype Williams, eu não sei agora se foi o Hype Williams, mas imagino que sim, ele arranjou esse outro avião que ia trazer ela, né? Com esse piloto, com a má distribuição de peso e tudo mais. Mano, diversas normas de segurança foram infringidas para esse voo e tudo mais. E aí, o Hype Williams não foi com ela. Nem a equipe das dançarinas do clipe. Eles foram separados, eles iam em outro avião, mas não tinha como levar eles, né? Então, falaram, vai só a Lia, volta só a Lia nesse avião aí. E aí o Lenny Kravitz, ele soube do que estava acontecendo e ele ofereceu um avião pra Lia. Um jatinho, pô, pega meu jato aí e pode usar. Todo mundo amava a Lia. E olha o que aconteceu, o jato era pra Lia. O Hype Williams pegou esse jato com as dançarinas e voltou pros Estados Unidos e a Lia deixou ir no outro avião. É suspeito, mas pode ser tudo um acidente, né? Embora o Demi Dash fale que nunca tenha perdoado o Hype Williams por isso. E aí a gente chega no testemunho da época de um menino que tinha 13 anos, que ele trabalhava no aeroporto, né? Tem aquelas crianças que ficam trabalhando, levando a mala das pessoas. E ele fala que ele viu que a Lia sabia da má distribuição de peso no avião, ela não queria entrar naquele avião de jeito nenhum, e deram um remedinho, um coquetel pra apagar ela. E aí, quando ela foi apagada, meteram ela nesse avião e a desgraça sucedeu-se. Curiosamente, o Hype Williams também mandou uma outra garota numa viagem que ela não queria fazer, usando um carro que ela não queria dirigir, a Lefai, que foi morta 8 meses depois da Lia, no mesmo dia 25. Meses de diferença, mas no mesmo dia. Nós temos as últimas imagens dela. Ela filmou a própria morte. E aí vocês vão dizer, mano, como algum deles tem alguma coisa a ver com isso? Foi um acidente de carro normal. Ela tentou desviar, ao que falam, ela tentou desviar de um caminhão que estava vindo, não se sabe se estava em movimento ou parado, mas tentou desviar de um caminhão, depois tentou desviar do carro, perdeu o controle, bateu, todo mundo que estava no carro foi projetado para fora, mas só ela morreu. Nesse, eu não acho tão claro assim como da Lia, né? Mas a gente não pode desconsiderar a conveniência dessa morte, porque a Let Eye, ela é cantora, na época era cantora do grupo TLC. O TLC, falando assim, eu acho que vocês não vão lembrar, mas procura TLC Scrubs, No Scrubs, é a música mais famosa dela. Todo mundo já ouviu essa música, classicão dos anos 90, 2000. Era o principal concorrente da Destiny Child, que era o grupo da Beyoncé. E diferente da Destiny Child, que eram 3 garotas maravilhosas cantando, o TLC tinha um diferencial, que era a Lefai, que fazia rap, ela fazia freestyle, então dava um diferencial pra ela. E a Lia, ela era o diferencial, sabe? Propositalmente ou não, não tô nem dizendo que mandaram matar alguma coisa, mas assim, não podemos negar que isso foi conveniente pra Beyoncé e que o caminho ficou livre pra ela. E aqui que as pessoas têm a teoria da conspiração. Beyoncé com Jay-Z mandou matar, não sei o que lá, tudo mais. Beyoncé tinha 19 anos na época, eu realmente não acredito que ela tenha alguma coisa a ver com isso. Não acho que ela quis isso, que ela procurou isso. Eu vou dizer que eu consigo acreditar, se for provado real, não nessa situação, mas na situação que eu vou descrever. Eu acho que faz algum sentido a morte da Lia ter acontecido, a Let Eye ter morrido também, mas aí só tirar a Let Eye da história, eu acho que tem mais alguma coisa sobre a Let Eye que a gente pode descobrir aí. Tá faltando alguma peça nisso. Mas assim, talvez o Jay-Z, o Diddy, né, porque o Diddy é o cara que mandava matar e tudo mais, tenham pensado, pô, eu quero ser o cara aqui, eu quero ser o rei do rap e tudo mais, eu preciso de uma rainha. Quem se destaca mais? A Lia não me quis, tira a Lia. Então assim, a Beyoncé de repente já tá flertando comigo. Então eu preciso, pro meu status e pra minha pompa, que a Beyoncé seja a rainha da porra toda, a maior. Ela tem talento pra isso, ela canta muito bem. Precisamos garantir isso pra ela. Vamos tirar a Left Eye. E aí o caminho tá livre pra Beyoncé.
Eu consigo acreditar nisso. Eu acho um pouco forçado, mas eu consigo. Mas aí é aquilo que eu falei, né? Aí já é muita viagem e a gente não pode ficar seguindo por isso. Coisas são esquisitas? Coisas são esquisitas. Ah, coisas são esquisitas. But o que parece ser realmente desconexo com por que o Diddy teria matado o Michael Jackson, o que ele teria a ver com isso? A Mariah Carey teve um namoro nos anos 90 com um dos empresários, o chefe da Sony Records, e era um relacionamento bem tóxico, cercado de coisas ali também e tudo mais, não fazia bem, enfim. E parece, bom, ela era muito amiga do Michael Jackson, e só pra ele parece que ela confessava as coisas. E aí parece que o Michael Jackson, ele falou, pô, eu tenho que ajudar ela de alguma forma, eu não posso como eu quero, chegando e fazendo as coisas, eu vou... Bom, eu não sei se foi por isso ou se realmente só o Michael Jackson teve um problema com a Sony Records e tal, por questões de direitos das músicas e tudo mais. O Diddy tá por ali, ele é amigo do cara. E aí o que acontece bem nessa época? Bem quando o Michael Jackson levanta essa bandeira ó, temos uma treta. Começam as denúncias, começam os rolês, começam as acusações em cima do Michael Jackson de pedofilia. Curiosamente, foi bem nessa época que ele começou uma treta com um amigo do Diddy, que começaram as acusações de pedofilia em cima do Michael. São muitas coincidências, mano. São muitas coincidências de fato difíceis, assim, da gente só ignorar. E aí, pra terminar, a gente ainda tem o que foi vazado agora. Por isso que eu falei que a gente tinha um statement, um anúncio do Michael Jackson do túmulo pra gente. E isso é real, eu acho. Isso é real. Eu não lembro se isso estava no processo ou alguma coisa. Isso aqui é algo. Vamos dizer que isso aqui é algo. Beleza? Isso aqui é a última ligação do Michael. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. Então essa é a ligação que o Diddy teria com o assassinato do Michael Jackson. Todo mundo que se envolve com o Diddy ou que tem algum problema com o Diddy ou os amigos do Diddy tem uma morte esquisita. É realmente algo bizarro. No mínimo, bizarro. Tupac e Notorious B.I.G., os maiores do rap, os pilares. Eu sempre fui Team Pac, tá? Já vou falar que eu sempre fui Team Pac. Eu acho que a treta deles não é novidade pra ninguém, né? Mas eu não sei, esse é um assunto tão complexo que eu nunca entrei de fato nele. Por mais que eu ame hip hop, escute desde moleque, eu simplesmente nunca peguei pra ver, pra estudar o que aconteceu entre eles. O Pac e o Big, inclusive, eram muito amigos no começo.
Então a treta entre eles, a morte dos dois, eu nunca compreendi direito, porque eu nunca quis entender, talvez. Eu quero deixar isso bem claro. Tudo que eu tô falando aqui é baseado em pesquisa que eu fiz esses dias, beleza? O hip hop, ele chega ali nos anos 70, 80 e ele é tipo, pô, groove, funk, vamos dançar, tudo mais. Já tinha umas críticas, né? Várias críticas sociais e tudo mais. Mas quando chega esse rapaz aqui, o cara chega arregaçando. O cara chega, mano, falando o que a polícia faz com os negros. O cara fica fazendo várias críticas. O cara já falava do Donald Trump nessa época, falando várias coisas, tipo, os brancos estão conseguindo tudo. Mas caralho, os brancos estão aqui, os ricaços, e eles têm que ajudar os negros, os mexicanos e a galera que tá aqui criança, porra. Então ele sempre pontuou isso nas letras dele e tudo mais. E isso levou o rap pra um outro nível. Ele mudou o jogo. E aí aparece um outro cara que também vai com ele vai mudar o jogo, que é o B.I.G. Anos depois, o Pac já é o Tupac, tá? Então a gente tá falando ali de 93, 91 o Pac já tinha os álbuns dele em 93. O Big assina com a Bad Boy Records, Diddy, né? E o Pac, ele nunca encontrou alguém à altura. Quando ele ouviu o B.I.G., ele falou, pô, esse moleque aí sabe das coisas, mano. Esse moleque aí tem talento. Chegou e falou, yo, B.I.G. tal, Big Smalls. E aí eles ficaram amigos. E o Pac deu vários conselhos pro B.I.G., inclusive diversas vezes o Big dormiu no sofá da casa do Pac pra turnê e tudo mais. E ele falava, dava vários conselhos, tipo, ó, tu fica na Bad Boy Records, cara, que tu vai ser uma estrela lá, tu tem futuro. Então eles tinham um relacionamento muito bom. Tem vários vídeos que vocês vão ver eles em premiações e tudo mais. Os caras tão rindo junto, trocando uma ideia e tal. Algo acontece e uma mulher... Um belo dia, tá? Eu tô resumindo muita coisa, tá? Tem muito indício, tem muito contexto, tem muita coisa. Um belo dia, a treta, né? A rivalidade costa-oeste, leste já estava acontecendo em Nova York, Los Angeles e tudo mais. Isso já acontecia. Por N motivos, por, tipo... Pela história do hip hop, quem dizia ter sido o responsável, a Costa Leste falava, fomos nós que trouxemos o hip hop, fundamos o hip hop. A Costa Leste falava, não, fomos nós que fizemos. Enfim, a gente tem dois representantes, né, agora tem dois rostos, Tupac e o Big, Costa Leste e Costa Oeste. Tupac, West Coast, Big, East Coast. O Pac vai pra Nova York, nascido em Nova York. O Pac chega lá e simplesmente umas coisas estranhas acontecem. Ele leva 5 tiros. O cara leva 5 tiros e uma mulher acusa ele na justiça de, com mais 3 caras, ou mais 2 caras, 2 ou 3 caras, estupraram ela de forma coletiva. E o Pac começou a tentar lutar pra dizer que isso não tinha nada a ver. Ele sobreviveu, obviamente, aos 5 tiros, tá? E isso não tinha nada a ver e tal. E aí ele fica paranoico, e aí ele começa a achar que quem armou isso pra ele foi o Big e a galera em volta do Big, do B.I.G. ali, né? Ele até acusa nos jornais e tal, e o Big fala. E, cara... Eu vou pontuar um pouco do que eu acredito, da minha opinião em tudo isso. E eu, sinceramente, acredito que o Big não fez nada disso. Mas eu acredito que o Puff Daddy fez. Eu acredito que o Diddy fez... por quê? Porque se você tira o Tupac, o Big vira o rei do hip hop, que é assinado da gravadora dele. E aí você tem o seu lado da treta vencendo e tudo mais. Então, tipo, motivo pra isso não falta. O Tupac era uma pedra no sapato do Diddy. E tem uma entrevista que o Big fala, cara, eu tô muito triste com essas acusações do Pac. Eu acho que ele tá falando umas doideira, mano. Mas eu acho que é normal, você leva 5 tiros, tu deve ficar meio doido, né? Eu tô triste, mas beleza, vida que segue. E o Pac começou a falar, tipo, mano, eu não confio em ninguém. Todo mundo é traidor. Todo mundo é filha da puta. Só tem traidor, não tem amigo nenhum nessa porra. E ele acabou preso. Ele foi preso, condenado por essa história. E na prisão, o próprio Pac fala nas músicas dele, né? A prisão me tornou um monstro. E quando ele sai, ele fala, agora eu sou um monstro, eu vou destruir todo mundo. E ele sai decidido a liquidar os caras, todo mundo. E ele não poupa esforços pra isso. Toda entrevista, toda oportunidade, jornal, ele chega e fala, seus filha da puta, porque não sei o que lá, porque eles são isso, porque eles armaram, porque não sei o que lá. O Notorious Big lança porra de uma música, né? Porque o Pac tava levantando muito isso na mídia. Quem atirou em mim? Porque ninguém sabe quem atirou nele. Ninguém sabe quem foi o mandante e tudo mais. Até hoje a morte é meio misteriosa. E o Big lança uma música chamada Who Shot Ya?
Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beat. Não pegou bem e o Pac falou, tu tá de sacanagem, gordo? E ele falou, mano, essa música já estava escrita e gravada há um tempo, não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas assim, deviam ter diversas músicas e realmente tu escolher logo essa nesse momento. É claro que o Diddy e a gravadora falou, porra, é essa aqui que vai emplacar agora, né? A gente vai aumentar a treta e vai vender pra caramba. Mas o Pac não aceitou isso bem, só falou, pô, o cara tá admitindo o que ele fez. A treta vai aumentando, o negócio vai se agravando, o rolê começa a pegar fogo, né? A treta dos dois lados. E o Big, nessa época, namorava uma cantora, ela tá aí até hoje, chamada Faith Evans. Eles namoravam, mas o Big já tava dando uma comida na Lil Kim, que tá aí. Bom, ela tá aí mais ou menos, né? Porque ela botou tanta coisa na cara que ela parece um modelo de vida artificial, parece um boneco de plástico, mas ela tá aí. Tem vida dentro daquele boneco. E ele já tava dando uma comida na Lil Kim e a Faith já tava puta com isso, porque ela sabia. E o que ela decide fazer? Ela decide ir lá e fazer uma música com o Tupac, mano. Aí ela foi até criticada, a galera falou, mano, por que tu fez isso, cara? Olha a merda que pode dar. Olha. Mano, quem faz isso? E ela falou, mano, eu não sabia de nada. Eu não sabia de treta nem. Tem treta? Não sabia. Inclusive, o Tupac não me pagou e falou que só ia me pagar pela música se eu fizesse sexo com ele. E o Tupac, por sua vez, já falou que é o seguinte, mano, não tem nada a ver isso. Eu comi ela assim. E aí ele lança uma música chamada Hidden Up. Então, pra quem viu agora recentemente, né, a treta do Kendrick Lamar com o Drake, é que eles tiveram uma treta e lançaram várias músicas um pro outro, onde o Kendrick Lamar faz umas acusações inteligentíssimas, com metáforas e analogias, e você vê, tipo, caraca, a metáfora que ele tá fazendo pra chamar ele disso, cara, que cara inteligente. E o Drake fazendo as acusações e se defendendo de uma maneira até infantil, meio... O Tupac não. O Tupac era tipo, eu vou atirar em todo mundo. E ele fez uma música, mano. Ele já começa a música falando o seguinte: antes de mais nada, eu comi tua mulher, o gordo filha da puta. Beleza? Aí ele manda um East Side e manda um Bad Boy Killers, assassinos da Bad Boy, que é a galera lá do Diddy, né? I ain't got no motherfucker. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. Então a gente vai pra 1995, que é quando ele lança essa música, só que depois disso daqui, Source Awards. O Source Awards é uma premiação que até hoje premia os maiores da música negra, do hip hop e tudo mais. É extremamente importante. Só que a coisa tava pegando fogo entre Costa Leste e Costa Oeste. Então a treta tava tão inflamada que no palco tava rolando várias brigas. Mano, tem o Snoop Dogg lá falando: vai todo mundo tomar no cu. Tem várias coisas gravadas que vocês podem ver no YouTube, bizarras dessa época. Se tu pegar essa letra do Tupac pra ler, mano, é eita atrás de eita, ele ataca todo mundo, ele fala da mulher do cara, ele fala da família, ele fala... Mano, ele não poupa um verbo na munição dele, muito obrigado. Então tem uma linha, né, que o respeito você não cruza quando você tem essas tretas, que o Drake cruzou, e foi por isso que era tudo que o Kendrick Lamar queria. Inclusive, quando o Drake cruza essa linha, ele fala, agora eu posso ir com tudo pra cima dele. Quando um rapper tem treta contra o rapper, a família fica de fora, você não ataca a família. E o Tupac foi lá e, mano, até os caras que detestavam o Diddy, que estavam apoiando o Tupac, pegou e falou, não lança essa porra não, que foi longe demais, mano. Isso aí é demais, cara. E aí ele fala até no refrão, né? Pega uma Glock quando vocês verem o Tupac. Chama a polícia, irmão. Porque vocês deram 5 tiros em mim e não encerraram o serviço. Então eu tô indo pra matar em cima de vocês. Bem, 1996, Tupac vai assistir uma luta do Mike Tyson. Na saída ele se desentende com alguém. Ele pega o carro dele, vai embora, para no sinal, ele é cravejado de balas. Um policial até para ele e pergunta, quem foi que atirou em você? E as últimas palavras do Tupac são, vai se fuder. E aí, o Tupac morre. Não foi no dia 25, by the way, mas o Tupac morre. O Big fica sozinho. Até hoje esse caso tem reviravoltas. Pegaram recentemente o cara que atirou nele. Ou já pegaram um tempo e recentemente ele falou que quem mandou foi o Diddy. O cara falou, quem mandou eu atirar foi o Diddy. Ele me falou que ia me pagar $1 milhão pra fazer isso. E até hoje ele não me pagou $1 milhão. Parece que o Diddy não pagou ele pra não ter como ser rastreado por essa, né, morte. 6 meses depois, o Big vai numa festa. Ele sai dessa festa, para no sinal. E ele é cravejado de balas e morre exatamente igual o Tupac. Quem lucra com essa morte?
O Diddy lucra com essa morte de uma forma absurda, porque primeiro, curiosamente, na mesma época que o Big morre, ele já tinha falado do desejo que ele tinha de sair da Bad Boy Records. Ele tava querendo sair da gravadora do Diddy. E o Diddy viu uma oportunidade. Se ele morre ali, acontece o que aconteceu. Ele morre. Até hoje, 27 anos depois, o Diddy lucra com a morte dele, né? Os direitos das músicas é pra gravadora, vai pro bolso do Diddy. 27 anos, cara, ele morreu com 25, se eu não me engano. Já tem mais tempo do que ele teve de vida. Ele lucrou mais do que a vida dele com ele. E ainda abre uma oportunidade. Você perdeu os 2 maiores nomes. Então você tem ali o teu melhor amigo, né? Melhor amigo entre aspas, mas tem o Jay-Z. Ele toma o lugar do rei do rap. E o Diddy torna-se um mártir da causa e começa a lançar música, né, com a sua carreira de rapper também, tava começando ali em 96, ele começa a lançar música, a galera toda abraça o hip hop, e é isso que torna o hip hop o foco das coisas, porque na nossa época de adolescência, 2007, 2006, todo mundo lembra que o hip hop e o R&B era o que se escutava nas rádios, era o pop de hoje em dia. O pop era isso. Tirou o rock, que era o pop da época das rádios, e meteu o hip hop. Todo mundo abraçou. E o cara lucrou um absurdo com isso. Ele matou os 2, resolveu a questão e ficou de boas. Supostamente. Então, a minha opinião pessoal sobre esse caso em específico, eu acredito sim. Eu acredito que o Diddy tenha feito isso sim, cara. Eu acredito que o Diddy. Isso eu preciso dizer que eu acredito. Beleza. Nicki Minaj. Que cacete Nicki Minaj tem a ver com isso? Nicki Minaj, essa semana, soltou o verbo e começou a botar o pé no pescoço do Jay-Z. Pra entender esse rolê, a gente precisa de um rápido contexto do que é o Tidal. Quem conhece o Tidal? Né? Spotify e Tidal. Né? Tidal era uma plataforma de música. Vou dar um resumo super rápido sobre isso, que acho que não interessa tanto. Eu quero chegar na treta. Basicamente, o Jay-Z chegou e levantou a bandeira ali por 2011. Não lembro quando é o Tidal, 2015. Ele falou o seguinte, mano, eu tô cansado de ver as gravadoras roubarem os artistas. Eu vou abrir a minha plataforma, assinem comigo, eu vou botar o catálogo de vocês aqui, e todo artista vai ser recompensado como deve. Não vai ter um engravatado lucrando com vocês por trás, não. Eu sou um artista. Confia em mim. E ele chamou vários nomes, como a Nicki Minaj. Teve um grande evento Tidal, né? Que a Rihanna, e todos eles assinaram ali na hora, televisionado, né? O Chris Martin, do Coldplay, mandou um vídeo assinando também pra representar, simbolizar. E ele, pra alguma dessas pessoas, tipo Kanye West, Nicki Minaj e tal, ele prometeu uma porcentagem. Então, tipo, assina comigo e você não só vai ganhar mais, você vai virar partner da coisa, você vai ter direito a 3% de tudo. Não acontece isso. O Tidal não engata. No primeiro ano engata, mas depois não. Os jovens artistas estavam vendo que eles não estavam sendo tão bem pagos como eles acharam que seria. Então todo esse mito do Tidal começa a ruir. Então é importante vocês entenderem esse gap de 2000 e pouquinho até agora. Porque agora vieram falar que a Nicki Minaj... Nicki Minaj, porra, tu tá sendo escrota. Você tá... um pau mandado lá do Jay-Z falou isso. Porra, eu não acho certo que ela fez, falar mal do Tidal e tudo mais, isso e aquilo, meio mal agradecida, não é direito que ela fez. E a Nicki Minaj, tu não mexe com ela, mano. Não mexe com ela porque ela é maluca, ela é porra louca das ideias, ela é barraqueira pra caralho. E ela chegou e mandou. O negócio é o seguinte: antes que eu me esqueça, vai todo mundo tomar no cu. Me ofereceram 1 milhão pra eu calar a boca, sendo que me devem muito mais do que isso. Eu tinha que assinar esse negócio pra receber 1 milhão em 24 horas. Enfia no cu o dinheiro, porque eu prefiro a paz em Cristo da minha mente do que aceitar esse dinheiro sujo e tudo mais. E aí ela começou a falar. E quando ela começou, ela não parou mais. Ela foi respondendo os fãs e tudo mais e falou: olha, isso. Estão me devendo, não me pagaram, me enganaram, eu nunca vi a cor desse dinheiro. Kanye West já tinha cantado essa bola quando ele tava ali ficando maluco. É aquilo que eu falei no começo da live. Ele já tinha falado que ele se sentia roubado, que o Jay-Z devia 13 milhões de dólares pra ele. Pegou bem numa época que o Kanye tava com uma dívida de 50 milhões, não lembro porque, até hoje eu não sei, na real. E aí isso, cara, isso linka com essa parte do Kanye, que ele até fala, né, num show
o Kanye passa 15 minutos falando do Jay-Z, foi quando até eu, super ultra fã de Kanye West pra caramba, falei, mano, tá endoidecendo, o Kanye tá perdendo a linha. Que ele entrava numas viagens falando, ele mandou um recado pro Jay-Z falando, Jay-Z, se você tem algum problema comigo, seja homem e resolve comigo. Você me roubou, resolve comigo. Não manda os seus assassinos virem atrás de mim. Na época, isso soou muito estranho. Muito doentio, né? Muito Kanyeizando. Kanye West falando Kanye Westizice. Agora faz sentido num contexto um pouco macabro, né? Jay-Z adora dinheiro mais do que tudo. Não é difícil acreditar que Jay-Z tem os assassinos na linha. Aí o Jay-Z foi e emprestou dinheiro pra ele. Ele até fala numa música que o Jay-Z, no 444, o Jay-Z, esse álbum que é o Jay-Z lavando roupa suja com o próprio Jay-Z, ele fala, porra, tu emprestou 15 milhões pra ele sem piscar, ele te deu 15 minutos no palco, que porra ele tava pensando, mano? Enfim, foi quando eles romperam, tudo mais, mó rolês. E aí a Nicki Minaj pegou tudo isso e falou, ó, respondeu isso e falou assim, ó, tudo isso é cortina de fumaça pra não te perguntarem e você respondeu o que todo mundo quer ouvir. Fala da Lia. Isso aí são tweets da Nicki Minaj. Fala da Lia, fala da Fox, fala do seu amiguinho, fala da Beyoncé. Mano, escolher a pior pessoa pra fazer uma cortina de fumaça. Fala das festinhas, fala do óleo de bebê e das coisas que rolavam por décadas. Agora é a galera dos que avisaram. O Eminem tem diversas músicas, eu não posso pegar todas aqui porque eu não tenho tempo de live pra isso e direitos autorais. Eu só quero falar da She Knows do J. Cole. Ele lança She Knows, viraliza por essa letra bizarramente paranoica pra gente. Mas é o que eu falei, ele diz, lá na época ele falou, essa é uma música sobre infidelidade com uma batida extremamente boa. E faz sentido ele falar de infidelidade, porque a letra tem total sentido com isso. Ele fica falando, ela sabe, é a paranoia na cabeça dele de que a mulher que ele escolheu pra ser a mulher da vida dele sabe das coisas, sabe que ele tá traindo ela, sabe que ele tá sendo infiel. E diz que essa infidelidade é o que se espera dele, né? O cara do rap e tudo mais, um maluco descolado do rolê. E aí ele fala, numa das linhas mais difíceis de não achar que tem alguma coisa a ver com a Beyoncé, mas realmente é sobre a Beyoncé, mas não no sentido que a gente tá imaginando. Oficialmente ele fala, né? O sentido é o que eu deveria fazer, o que se espera de mim aqui. Botar um anel no dedo dela. E ele fala, to put a ring on it. E put a ring on it é a música mais famosa da Beyoncé, né? Put a ring on it. Put a ring on it. Mano, é óbvio que é uma referência a esse clipe. Mas ele fala, eu tenho uma vadia no meu pau agora. Ela quer cantar nele um pouquinho. She just wanna sing on it. E aí ele fica falando, got me so high, try to get a piece of the apple pie. I've been up so high, try to get a piece of the apple pie. Apple pie. O que a galera tá nesse rolê todo? She knows. She knows, a teoria da galera é she knows, sonoramente ela sabe, mas sonoramente a pronúncia da coisa fica she. O nome do Jay-Z é Shawn Carter, né? E o Jay-Z é mentor. O J. Cole vê o Jay-Z como um mentor e logo uma figura paterna, vamos dizer assim, e a Beyoncé seria uma figura materna. Curiosamente, no clipe tem um garoto que vê, eu acho que o pai ou a mãe traindo um ao outro ali e vê uma infidelidade acontecendo, então não tá ali a proteção que deveria ter em cima dele. E ele fica falando que ela sabe. A música começa falando coisas ruins acontecem com pessoas que você ama, né? Beyoncé knows, o nome da Beyoncé é Beyoncé knows, L-W-E-S, knows, que pronuncia-se, soa da mesma forma que knows, de saber,
Ela sabe. Então, she knows, Shaw knows. Shaw's primeiro nome do Jay-Z, knows, segundo nome sobrenome da Beyoncé. Essa é a teoria. E toda a música, mano, é difícil realmente não achar que tem alguma coisa a ver. Tudo que fala nessa música. E aí ele vai falando de festa, ele vai falando de sexo, ele vai falando de ser o Martin Luther King num clube e tudo mais. E ela sabe. E aí ele vem na parte que realmente não tem como conectar com infidelidade e tudo mais, que é a parte mais estranha, quando ele fala Rest in peace to Aaliyah, Rest in peace to Lefa. Cara, é realmente estranho, mas não é a única música que ele fala da Aaliyah, por exemplo. Ele fala em outras músicas, como eu falei, a Aaliyah é muito amada até hoje, né? A Zendaya, uma grande estrela de hoje, que era muito jovem, era criança na época da Aaliyah, fala como a Aaliyah inspira ela. O Drake diz que a Aaliyah inspirou ele a começar a cantar. O Drake comprou direitos de músicas da Aaliyah pra ele usar em músicas próprias. E o J. Cole também tem essa adoração pela Aaliyah. Como eu falei, ó, o lance da Aaliyah ser tão amada era muito importante pra todo o contexto de tudo que a gente ia falar aqui. E ele fala uma coisa interessante. Antes dele falar Rest in Peace to Aaliyah e tudo mais, ele fala Only bad thing about a star is they burn up. A única coisa que pode acontecer de ruim a uma estrela é ela queimar. E curiosamente, todos os próximos nomes que ele fala queimaram. A Aaliyah morreu num acidente de avião. Ela queimou. A Left-Eye tem um caso que em 94 ela tacou fogo na casa do namorado. Então, tipo, isso era famoso sobre ela. O Michael Jackson também tem uma história famosa. O cabelo dele pegou fogo no comercial da Pepsi. Isso é bem famoso. E aí ele fala, né? Michael Jackson assim, just as soon as I die. Cara, por mais que você consiga conectar a Aaliyah e a Left-Eye aqui, porque ele tá falando de infidelidade, de outras meninas e tudo mais, e ele fala em outra música como ele queria ter tido uma chance com a Aaliyah. Ele era muito jovem, tipo, um dos meus maiores arrependimentos era ser jovem pra Aaliyah. Ele vai falando várias famosas que eram crushes dele quando ele era mais garoto, e ele vai falando, pô, eu queria ter tido chance com ela, queria ter um rolê com essa. Ele fala muito do Fresh Prince, né? O Maluco no Pedaço. Ele fala da tia Vivian, ele fala da Nia Long, que era a namorada do Will, que foi quase esposa dele na série. E ele fala da Aaliyah. Então aqui, de novo, Aaliyah, Left-Eye, tem esse sentido. O Michael Jackson, eu não entendo como eu posso encaixar nessa música. Mas... E aí ele fica falando Got me up so high, try to get a piece of the apple pie. Traduzindo fica, eu tô muito chapado. Eu tô tentando pegar um pedaço dessa torta de maçã. Uma expressão que tem no hip hop e tudo mais, e é inclusive a capa dessa música, Apple Pie, é uma expressão pra você se referir à bunda das mulheres. Uma torta de maçã. Só que é engraçado, porque curiosamente eu fui ouvindo isso e Apple Pie soa como Popeye, né? O personagem. Curiosamente, o Da Baby, o 50 Cent até divulgou isso, porque ele vai fazer o documentário e tudo mais. Ele fez uma música falando... O nome da música é Did It, né? Fez. E aí ele fala sobre... Em algum momento ele fala sobre... Eu tô me sentindo forte como Popeye. Achei engraçado eu ter escutado isso e logo numa música que lançou essa semana tem uma referência ao Popeye. E eu fiquei pensando, por isso, se Apple Pie, torta de maçã, tem alguma referência com Diddy. E cara, pior que tem. No aniversário do Diddy, eu não lembro qual idade, não importa. Fizeram uma brincadeira, alguma coisa assim com ele, que tinham vários cupcakes de maçã. Apple Pies, com alguns dizeres ali que eu nem lembro o que era. Então assim, eu não fui a fundo pra ver o que isso significa e tudo mais, mas tem uma ligação entre eles. Hey, esse foi um corte da live que a gente fez falando sobre o Diddy. Eu vou deixar uma playlist aqui com todos os vídeos de corte dessa live que eu tô fazendo, pra ficar mais dinâmico e mais interessante de você visualizar, mas se você quiser ver a live toda, eu vou deixar aqui também. Vou pedir pra você comentar se você quer mais conteúdo sobre esse caso, né? Tudo que tá acontecendo em torno do Diddy e de todos esses famosos que podem ter ligação com o caso. Comenta aí pra mim e me mostra através do seu like que é interessante esse tipo de conteúdo e o algoritmo vai recomendar o meu canal pra mais gente. E não se esquece, claro, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me segue nas redes sociais pra trocar uma ideia comigo e saber quando tem vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo.